Querido, abra a tua Bíblia comigo, lá em Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Comecei, eu acho que há 3 semanas atrás, comecei uma série de mensagens que eu falei que seriam 4, né? Sobre 4 orações que o apóstolo Paulo fez enquanto estava preso em Roma. Por que isso me chamou a atenção? A gente dizia assim, com a pandemia a gente não pode se reunir, ou a gente não pode fazer aquilo, ou a gente não pode fazer aquilo outro, a gente não pode abençoar, se eles estiverem nas mãos do Senhor. Nada. Não é a pandemia, não é a prisão, como Paulo estava preso, e mesmo assim ele vivia a vida cristã e cuidava de outros tantos irmãos, tanto que escreveu essas cartas. Mas mais do que escrever, eu disse isso quando comecei a pregar, né? Amo essas cartas de Paulo, mas eu gosto demais de destacar orações dos textos bíblicos. Há muitas orações na Bíblia, muitas orações. E elas me ensinam o quanto eu não sei orar, e o quanto eu preciso orar melhor. E aí, vendo as orações de Paulo, enquanto ele estava preso, pelos irmãos de tantas igrejas diferentes, eu falei, eu vou fazer uma série de 4 mensagens sobre as 4 orações registradas nessas cartas que Paulo fez. É lógico, ele fez muitas outras, com certeza, mas essas ele registrou, ele escreveu, pensando em algumas coisas. Primeiro, pensando que nada pode nos deter. Segundo, pensando em qual era o motivo de oração do apóstolo Paulo. Pelo que Paulo orava quando pensava na sua igreja, na sua ou nas igrejas que ele ajudava. Será que a oração dele parece com a minha, parece com a tua? Quando a gente para orar, e a gente faz uma listinha de Deus me dá, Deus abençoa, Deus faz, Deus não sei o quê, e a gente faz uma lista de tarefas para Deus. Será que nossas orações são parecidas com essa que o Espírito Santo dirigiu Paulo para registrar aqui? Será que você está pedindo a mesma coisa que o apóstolo pede? E essas orações são muito importantes. Nós já vimos 2 aqui, né? Quando estudamos em Filipenses, capítulo 1, Paulo orou ali muito especialmente, era uma oração muito profunda, mas eu dei o título da nossa mensagem de iluminação. Paulo diz assim, Deus, eu estou pedindo que o Senhor ilumine os meus irmãos, porque eles não conseguem ver tanta coisa, tantas bênçãos, tanta profundidade na vida cristã, eles não estão vendo, Deus, eles não estão enxergando como é gostoso ser cristão, como é profundo conhecer Deus de verdade. Deus, por favor, Paulo orou em Efésios 1, Pai, ilumina os olhos dos meus irmãos, para que eles vejam tanto quanto o Senhor tem feito na vida deles. Eles não estão vendo. Se eles vissem, aí vem a segunda oração, que nós vimos aqui há 15 dias atrás, né? De Filipenses, capítulo 1, Paulo orou pelos filipenses, e quando ele orou, um dos pedidos dele, foi o tema da minha mensagem, foi, Deus, dá excelência para eles, faz com que eles aprovem as coisas excelentes. Deus, eu queria que a minha igreja, eu orei aqui, nós lemos aqui, escolhessem só o que é de melhor para suas vidas, porque a gente gasta a vida com tanta coisa que vai dar em nada. E eu queria, Deus, que o Senhor os ajudassem a escolher as coisas excelentes. Eu não quero só coisa boa para os meus irmãos, eu quero as coisas excelentes. Que oração linda, hein? E eu aprendi muito em pedir pelo que Deus tem de melhor, não qualquer coisa, mas o que Deus tem de melhor para mim. E hoje quero ler
a oração que ele fez pelos irmãos de Colosso. Abra a tua Bíblia lá em Colossenses capítulo 1, também versículo 9. Colossenses 1, versículos 9 a 14, diz assim a palavra do Senhor, que eu queria que você meditasse nela, porque ela é muito profunda. E eu pedi, você está vendo aqui vários irmãos que estão orando por você aqui, porque eu, na primeira mensagem, eu disse, olha Deus, eu queria conseguir transmitir o que está aqui, eu não consigo. Então eu estou pedindo que Deus fale com você, melhor do que eu, porque eu não consigo, nem sempre eu consigo. Mas eu queria que você entendesse essa oração aqui, porque ela é linda, profunda demais para a tua vida. Para a minha também. Colossenses 1:9 diz assim, por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que vocês sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança, paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence a seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Amém? Vamos orar? Pai, Espírito Santo de Deus, que tu sejas, como foi no momento de revelar, que tu sejas agora para iluminar, esclarecer, aprofundar, nos guiar. Que o teu Espírito abra o nosso coração, nossa mente, e principalmente mova a nossa volição, para que tenhamos uma vontade enorme de descobrir aquilo que o Senhor quer de nós, que o Senhor tem para nós. Em alguns minutos agora, eu não consigo, Pai, mas tu podes mudar toda a nossa maneira de viver e aprofundar o nosso viver cristão. Faz isso, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, é lindo demais poder ver o que o apóstolo Paulo tem no profundo do seu coração e ora pelos irmãos. A propósito, você realmente sabe quem é o irmão, já disse isso muitas vezes, pela oração que ele faz. Melhor ainda quando a gente vê a profundidade, não só teológica, mas prática da oração de Paulo. Antes de eu me deter na oração, eu quero te explicar o que estava acontecendo aqui. Presta atenção. Paulo está preso em Roma. E ele escreve uma carta, ou melhor, ele escreveu várias outras, mas aqui, especificamente, ele escreve para os irmãos que moravam numa cidade chamada Colosso. Essa cidade era pertinho de Éfeso. E Paulo explica aqui que ele nunca tinha ido. Olha lá, no versículo 3, versículo 9, Paulo nunca foi naquela cidade. Paulo não conhecia aquela igreja. Paulo nunca tinha visto aqueles irmãos. Aquela igreja não era uma igreja que Paulo tinha familiaridade. Não. Paulo escreve uma carta para eles e ora por eles mesmo sem conhecê-los. Olha que coisa linda isso, irmãos. Que profundidade. E o interessante é que, como que isso aconteceu? Bom, Paulo pregou, diz lá em Atos 19 e 20, Paulo ficou 3 anos pregando ali em Éfeso. Quando ele pregou ali, pelo menos 2 irmãos se converteram, Filemão
e Efrata, né? Epáfras, aqui o versículo 7, tem o nome dele aí, ó, Epáfras. Esses dois irmãos se converteram. E eles se converteram e não acompanharam Paulo, voltaram para sua cidade, eles eram de Colossos. E eles voltaram para sua casa, para sua cidade e começaram a pregar, testemunhar. Eram novos convertidos, mas novos convertidos cheios de Deus, que não conseguiram guardar Deus consigo. Eles testemunharam de Deus, falaram do Evangelho. E assim iniciou a igreja de Colosso. Essa tem sido uma das minhas orações nos nossos dias, como nós precisamos recobrar a alegria de falar de Jesus. Parar de dar desculpas e falar de Jesus. Parar de dar desculpas e falar de Jesus a quem não conhece. Ser usados pelo amor de Deus e levar Jesus àqueles nossos amigos, nossos vizinhos, nossos conhecidos, os nossos colegas de trabalho, nossos companheiros de escola, falar de Jesus. E como a gente dá desculpa, tantas desculpas, agora a gente deu desculpa da pandemia. Aí eu fiquei sabendo de igrejas que cresceram e cresceram muito mais da pandemia. Algumas igrejas, eu estive essa semana lá em Araçatuba, né? Sentei do lado do pastor, o irmão Raul, sentamos do lado do pastor, e eu conversei com ele, e aí, como é que foi as células? Ele falou, pastor, na pandemia, minha célula multiplicou 12 vezes. A minha célula. Nós usamos a internet para evangelizar. Convidamos os nossos amigos e para falar de Jesus para eles. Tem tantos assuntos, nós chamamos os nossos amigos, pedimos a Deus para Deus nos dar autoridade e ousadia para falar de Jesus. E é por isso que lá toda terça-feira tem multiplicação de células. Toda terça-feira. Nós damos desculpas, Sene, agora foi a pandemia, mas outro dia é outra coisa, outro tempo é outro jeito. E aqui o exemplo é, Paulo está escrevendo uma carta para uns irmãos que ele nem tinha visto. Por quê? Porque ele pregou o evangelho. Em Éfeso, 2 irmãos se converteram, foram para Colossos, pregaram o evangelho do jeito que sabia, cheios do Espírito Santo, e começaram uma igreja que Paulo nunca visitou e nunca viu. Porque não precisa do pastor. Porque não é o pastor. É o Espírito Santo de Deus. Todo cristão, Atos 1:8, todo cristão tem que ser cheio de Espírito. E se for cheio de Espírito, tem poder, autoridade para falar de Jesus. É o que está acontecendo aqui. Paulo escreve para esses irmãos que ele sequer conheceu. Porque enquanto ele pregou o evangelho, outros se converteram e fizeram o que tinha que fazer. Deixaram o Espírito Santo usar as suas vidas. Pararam de dar desculpas e disseram, Deus, o Senhor é mais. O Senhor pode usar a minha vida. E aí Paulo escreve para eles, e Paulo escreve, só para recobrar um pouco da história ainda. Anos depois, então, agora Paulo está preso lá em Roma. E aí Epáfras, que está aqui, era o pastor da igreja de Colossos, foi visitar Paulo em Roma, chegou lá e falou, Paulo, a igreja está bem, a igreja é um amor de igreja, evangeliza bastante, prega bastante, só que estão acontecendo uns problemas lá. Chegou um pessoal lá, esse pessoal que segue os judeus, e eles acham que a gente tem que servir a Jesus, mas assim, junto com Jesus, a gente tem que fazer umas leis de judeus. E tem outro pessoal lá que disseram assim, olha, Jesus é legal, Jesus é bom, mas além de Jesus, a gente tem que ter umas filosofias aí, tem que ter uns conhecimentos a mais, chamado gnosticismo. É por isso que você vai encontrar no livro de Colossenses, é lindo, porque, por exemplo, eu gosto de Efésios, a carta aos Efésios, Paulo escreveu sobre a igreja, o corpo de Cristo. Para Colossenses, Paulo escreveu sobre Cristo, o cabeça da igreja. Você vai encontrar muitas vezes essa palavra pleno. Cristo é a plenitude.
Porque lá em Colossos chegou alguns grupos dizendo assim, olha, tudo bem, vai na igreja, ouve Jesus, só que é Jesus mais alguma coisa, entendeu? Você tem que seguir Jesus, mas você tem que pedir para outro santo te ajudar, você tem que seguir Jesus e tem que fazer penitência, você tem que seguir Jesus e fazer uns trabalhos a mais, umas cruzilhadas, você tem que seguir Jesus e buscar outros espíritos, você tem que seguir Jesus e fazer boas obras, é Jesus e mais alguma coisa. Paulo diz, não, a nossa suficiência está em Cristo, ou seja, Cristo nos basta. Você não precisa de mais nada, só Jesus basta. Paulo escreveu essa carta para isso, entendeu? Para uma igreja nova que pregava, que era dinâmica, mas que tinha algumas filosofias, algumas coisas que... É por isso que eu já disse aqui em outras mensagens aqui, muitos cristãos precisam ouvir. Porque eles, para mandar mensagem para amigos, eles não mandam texto bíblico, eles mandam filosofias, eles mandam, precisa de autoestima, de autoajuda, precisa de Hare Krishna, precisa de Paulo Coelho, precisa de um monte de coisa, não basta Jesus. Cristão de verdade é aquele que diz assim, não, só o que Cristo me dá, me é suficiente. Porque em Cristo eu tenho a plenitude da vida que Deus tem para mim. Amém? Você não precisa de mais nada, só do que Jesus tem para você. É o que Paulo escreveu essa carta, foi para consertar alguns desses erros. E aí ele vai escrever, e só para você reparar, versículo 9 começa a oração, mas ele já fala que ora, né? Versículo 3 ele fala, ó, sempre oramos por vocês. Versículo 4, temos ouvido falar da fé de vocês. Eu nunca fui na igreja de vocês, mas eu sei que a fé de vocês é tão grande, diz eles, que o amor de vocês foi conhecido pelo mundo todo. Vocês têm fé e vocês têm amor. Paulo sabia deles, e Paulo diz, olha, as boas obras de vocês é maravilhoso, os frutos de vocês, versículo 6, eu fiquei sabendo, eu tô vendo. Mas aí ele ora. E para eu me deter naquilo que eu vim falar com vocês, tem especialmente 3 ênfases na oração de Paulo, nesses versículos que nós lemos, que eu queria que você levasse para a tua casa e para a tua vida. Pelo que Paulo orou? Versículo 9. Em primeiro lugar, Paulo disse assim, tem 3 palavrinhas aí, Paulo diz assim, olha... Desde que eu ouvi falar de vocês, ou seja, eu não conheço vocês, eu nunca fui aí, mas eu tenho ouvido falar de vocês, eu não parei de orar por vocês. Que delícia saber que os irmãos oram por nós. E aí Paulo então ora, e ele diz assim, pedi a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade, também sabedoria e entendimento espiritual. 3 palavras. Pleno, lembra que eu falei que Paulo usava muito essa palavra no texto de Colossenses? Porque Paulo está dizendo assim, olha, vocês precisam da plenitude do conhecimento de Deus, não precisa de conhecer mais nada, vocês conhecendo Deus basta. Eu estou pedindo para vocês terem sabedoria, entendimento espiritual, para vocês discernirem. Eu não vou me deter muito nisso, porque nós pregamos aqui na primeira mensagem lá de Efésios, né? Paulo pediu a mesma coisa para os irmãos de Efésios, ele orou por isso. Pai, dá entendimento para os irmãos, dá conhecimento para os irmãos, para que eles conheçam profundamente, não superficialmente. Tem crente que só conhece Deus de ouvir falar, tem crente que só conhece a Bíblia das mensagens que ele ouve aqui ou na internet, ele não bebe na fonte. Tem cristão que eu não sei como, que ele se chama de cristão, mas ele não recebe palavra do próprio Cristo. Ele só recebe recados. Através do pastor, através do profeta, através do missionário, através de um monte de gente, mas ele não vai na palavra de Deus. Paulo diz, eu estou orando para vocês terem o pleno conhecimento da vontade de Deus, para que vocês saibam plenamente, contundentemente, para que vocês conheçam tudo que Deus quer de vocês.
Pare de conhecer só o por cima. Se aprofunda na palavra e na vontade de Deus. Como eu já disse, tinham outros lá dizendo assim, olha, vocês têm que seguir as leis judaicas. Paulo diz, não precisa. Conheçam Deus, que Deus está dizendo, a lei não vai ajudar. Outros vieram e disseram assim, vocês têm que ter conhecimento, vocês têm que ter gnoses. Vocês têm que ter conhecimentos de filosofias. Por isso que Paulo vai dizer mais adiante, olha, nós não estamos presos em vãs filosofias, e nem em rudimentos do mundo. Paulo enfaticamente está dizendo, oh Deus, eu estou orando para que o Senhor se mostre plenamente para esses irmãos. Porque o dia que eles conhecerem de verdade a tua vontade, o dia que eles aprenderem de verdade a tua palavra, eles não vão querer conhecer mais nada. Não precisam. O resto é resto. Paulo está dizendo, olha, isso é pleno para vocês. Jesus é pleno. Olha lá no capítulo 2, o versículo 10, ele diz assim, olha, pois, versículo 9, ele diz assim, nele em quem Cristo habita, porque nele habita o corpo humano, toda a plenitude de Deus. Portanto, nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês estão completos. Ou seja, em Cristo vocês têm plenitude. Eu vou dizer a verdade para você, não importa quantas vezes eu já tenha lido isso aqui, eu sempre pergunto, será que eu já conheci tudo que Deus tem para revelar dele mesmo a mim? Lógico que não. Será que Deus já se mostrou plenamente a mim? Lógico que não. Será que eu tenho buscado o suficiente a Deus? Eu não. Mas o pior é que eu sei de tantos irmãos cristãos aqui, lá em casa, que não buscam quase nada, que não têm desejo de saber mais de Deus, que não leem, que não conversam com Deus. Qual foi a primeira ênfase na oração de Paulo? Ele usa 3 palavras. Ele diz assim, Deus, eu quero que o Senhor dê pleno conhecimento, sabedoria e entendimento. Que esse entendimento seja prático. Eu não quero gente aqui que vai lá e se forme em teologia. Eu não quero gente aqui que seja PhD em estudar a Bíblia. Que tenha o estudo criticismo da Bíblia, né? Aquele pessoal que estuda para descobrir as falácias, os erros do português ou do grego, para descobrir o que tem, o que pode, o que não pode, as controvérsias, e para só descobrir enigmas bíblicos, só para ficar criando problema na internet. Todo dia, quando eu abro, todo dia, sem falta, todo dia, quando eu abro a rede social, na internet, tem alguém lá perguntando sobre alguma dificuldade bíblica. Eu fico pensando, será que esse pessoal realmente está querendo descobrir alguma coisa? É do tipo de gente que está só para procurar problema. Eu não leio a Bíblia procurando problemas, de verdade. Tem gente que faz. Eu lembro que há 30 anos atrás, quando eu me tornei pastor dos irmãos, primeira escola dominical que eu fui frequentar como pastor dos irmãos, eu fui na classe de homens. E aí os homens, eu acho que queriam provar, porque o pastor era cara de moleque, né? Ainda tenho, fala a verdade, tem ou não tem? Cara de meninão assim bonito, não é? Agora imagine há 30 anos atrás. Era uma cara de moleque, e aí os homão da igreja tudo barbado, falaram assim, agora vamos, vamos descontar nesse moleque pastor aqui. E a primeira pergunta que me fizeram na escola bíblica dominical é se existia extraterrestre. Se na Bíblia tinha alguma coisa que provasse extraterrestre. Falei, poxa vida. Que coisa interessante. Vai mudar a vida de vocês se vocês descobrirem que tem outro planeta que tem vida.
Falei, gente, verdade, que a primeira pergunta que vocês estão querendo fazer para mim é essa. Vocês já descobriram todas as belezas do Evangelho, a profundidade do Evangelho, o poder do Espírito, dos dons espirituais, da alegria de Deus, da alegria de compartilhar, de perdoar, de conviver. Vocês não têm mais problemas de comunhão na igreja, porque já descobriram o segredo de viver bem com todo mundo. Agora vocês têm que descobrir o problema de outro planeta. Que legal isso. E se você quer saber a resposta, você procura, porque até hoje eu não procurei. Eu não preciso saber. Tem tanta coisa que eu preciso saber e não sei sobre viver com Deus. Para que eu vou procurar do que eu não preciso? Paulo está dizendo, eu quero que vocês tenham esse conhecimento prático, vivencial, que vocês aprendam, que vocês conheçam mais de Deus e vivam. Rápidas linhas, conversei hoje com os professores, alguns professores, que nós teremos outros. Nós vamos voltar às nossas classes de escola dominical, ou escola bíblica, ou escola de vida cristã, nós não sabemos o nome ainda. Mas eu falei, só que tem que ser diferente. Uma das coisas que tem que ser diferente é, eu não quero mais gente para ficar estudando a Bíblia a vida inteira e não mudar de vida. A gente quer gente que vá lá para estudar a palavra de Deus e mude, se transforme e pratique aquilo que aprendeu durante a semana e no dia a dia. E para isso nós estamos criando alguns mecanismos, porque queremos escola, não apenas escola de conhecimento teórico, mas escola de vida cristã. É o que Paulo está dizendo aqui, foi a primeira oração de Paulo aqui. Mas vamos adiante. A segunda ênfase está no versículo 10. Versículo 10, Paulo diz assim, então vocês viverão de modo a sempre honrar, agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer mais, ou a conhecer cada dia mais a Deus. A segunda ênfase da oração de Paulo é, Deus, eu queria que o Senhor desse para eles uma vida frutífera. Eu queria que os crentes lá de Colossos, Deus, eu estou pedindo para o Senhor fazer com que cada crente de Colossos não passe a vida em branco. Que possa olhar para trás desse ano e dizer, que fruto eu dei para Cristo? Eu quero aprender, versículo 9. Mas se eu aprender bem, eu vou frutificar. O que é dar fruto? E Paulo, antes de falar da palavra fruto, ele diz, eu quero que vocês vivam para honrar e que a sua vida agrade a Deus. O que é ter uma vida que agrade a Deus? É ter uma vida transformada pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, pelo povo de Deus, pela comunhão com Deus. Não é mais ser a mesma pessoa. Irmão, vamos dizer bem prático aqui. Olha aqui para mim. Vamos ser bem prático. O que é ser cristão? Ser cristão é, um dia eu ouvi o evangelho, alguém pregou, falou de Jesus para mim, falou que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados. E eu disse, eu preciso, por favor, eu preciso. E eu aceitei, eu pedi para Jesus entrar no meu coração, para Ele tirar os meus pecados e para eu ter uma nova vida. Romanos capítulo 6, eu quero andar em novidade de vida, ou seja, se é para viver a mesma vida, eu não preciso de Jesus. Eu quero uma nova vida. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E aí, eu ouvi falar que Jesus dá essa nova vida, e eu quero. E aí, quando eu aprendi que Jesus dá essa nova vida, eu aprendi que Jesus entra no meu coração, eu aprendi também
que a Bíblia diz, em todos os textos bíblicos lá do Novo Testamento, que junto com Jesus derramando o sangue dele, perdoando os meus pecados e me dando uma nova vida, ele me dá um novo espírito, ele me dá o Espírito Santo de Deus. E primeiro capítulo de Atos, quando a gente aprende como é que começa a igreja, ele diz assim: olha, vocês vão receber o Espírito Santo, e quando vocês receberem o poder do Espírito Santo, vocês vão fazer diferença. O que é ser cristão? Ser cristão é ser mais do que normal, é ser extraordinário. Ser cristão é receber o perdão de Deus para a vida passada, é receber força de Deus para vencer os meus pecados e receber o poder do Espírito Santo de Deus para frutificar, para fazer algo novo, para andar em novidade de vida, e nessa nova vida, diz o apóstolo Paulo e tantos outros, para agradar a Deus. Quando acabamos nossa reunião hoje, o irmão Otacílio ainda citou Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo em Cristo. Paulo está dizendo aqui o seguinte: Deus, eu quero orar agora para que, primeiro, versículo 9, para que eles conheçam mais, e assim que eles conhecerem mais de Deus, eles vão dar fruto. Eles vão ser uma pessoa, um cristão, que vão fazer a diferença no seu meio social, na sua casa. Que fruto é? Vão falar de Jesus, vão ajudar outras pessoas a terem encontro com Jesus, vão orar, vão testemunhar do amor de Deus, vão ajudar pessoas que estão desesperadas, angustiadas, vão orar e pedir a paz que excede todo entendimento para elas, vão dar fruto. A oração de Paulo é: Deus, eu quero que os irmãos da minha igreja vivam para te agradar. E que essa vida para agradar, e aí, você lembra, por exemplo, Jesus vai citar, lá em João capítulo 15, ele fala da videira, mas você lembra daquela, eu acho lindo aquele momento, já preguei aqui algumas vezes, quando Jesus está passando e ele passa e tem uma figueira, e ele olha, vai lá, ele está com fome, vai lá e ele quer comer o fruto da figueira, ele quer comer um figo, ele está com fome, a Bíblia diz que ele está com fome, e tem folha, e ele vai lá e não encontra figo. Eu já expliquei isso aqui para vocês, não é minha mensagem, mas o texto bíblico diz que não era a época de figos. Mas para quem conhece a história lá, e muito especialmente da figueira, diz que primeiro a figueira dá o fruto e depois dá folha. Ela estava com folha, então é óbvio que ela tinha que ter tido fruto, tinha que estar com fruto, mas ela só tinha folha. Tem um hino que eu acho bonito no cantor cristão, que ele diz assim: escuta, quando você chegar diante de Deus, você quer fruto ao céu levar, ou você vai apenas folhas apresentar? Tem um monte de cristão que diz que conheceu Jesus, mas não vive para agradar a Deus. Não pergunta: Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? Deus, que palavra que o Senhor tem para eu dar hoje lá na minha escola, no meu serviço? Deus, quem que o Senhor vai colocar na minha vida hoje que está desesperado que eu vou falar de Jesus hoje? Nunca pergunta. Passa a vida inteira e não tem fruto para dar. Ou vem para a igreja e encontra irmãos ou novos convertidos e não diz nunca, diz assim: olha, eu vou estudar a Bíblia com você, eu vou ajudar você a ser um cristão melhor, eu vou discipular você, eu vou ler a Bíblia com você simplesmente. Nunca, nunca, nunca. O que ele fez? Ele veio à igreja, ele aprendeu a cantar uma música, tocar outra, mas nunca ele diz: Deus, como é que eu te agrado? Queridos, de verdade eu queria orar como Paulo. Deus, eu queria olhar para cada irmão dessa igreja aqui e dizer assim: Deus, eles não sabem como é gostoso dar frutos.
Eles não sabem como é gostoso falar de Jesus para alguém, e esse alguém chorando, dizer: eu preciso, me ajuda, ora por mim. Eles não sabem como é gostoso, sabe, a vizinha bater na porta e falar assim: escuta, você é crente, né? Você é cristão, não é? É. Então eu estou desesperado, estou querendo tirar minha vida, estou querendo suicidar. Ora por mim. E você pôr a mão, orar por ele e frutificar na tua vida. Deus tem tanto crente que vai passar a vida inteira só indo a um encontro de crentes, mas não vai apresentar fruto nenhum na vida. Paulo diz: eu não queria que os membros dessa igreja, da minha igreja, Deus, eu não queria que eles passassem a vida tão triste assim. Eu não queria que eles chegassem na eternidade e quando chegarem diante de Deus, não ter nada para mostrar. Nada. Nada. Eu quero que eles cheguem de Deus alegres e festivos para dizer: Deus, eu te amo. E eu dei fruto. E você, irmão? Você tem orado por isso, para dar fruto? Naquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração? É para isso. É para andarmos em novidade de vida. É para termos uma vida nova. É para isso, para vivermos uma vida que agrade a Deus e não a mim. Paulo, eu acho que podia dizer que Paulo se cansa de dizer isso. Ó, lá em Efésios 4:1 ele fala: portanto, como prisioneiro que sou, suplico a vocês que vocês vivam de um modo digno a que vocês foram chamados. Vivam de maneira digna. Filipenses 1:27, Paulo diz assim: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas do Senhor Jesus. Ou seja, eu não fui chamado por Deus só para ir a um culto. Esse é o maior engano que Satanás põe na vida das pessoas. O que é ser cristão? É ir a uma igreja, frequentar uma igreja para ver um culto. É mentira. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você ter vida espiritual. Amém? Por fim, finalmente, o que eu acho mais bonito dessa oração está no versículo 11. Colossenses 1:11. Paulo diz assim: oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança, a paciência que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças a Deus. Amém? Pelo que Paulo pediu aqui? Qual foi a oração de Paulo? Irmão, membro dessa igreja, cristão, você que está lá na internet assistindo essa mensagem, preste atenção no que eu vou te dizer aqui, de todo o meu coração. Paulo primeiro falou assim: Deus, eu quero que eles conheçam. É verdade, você tem que conhecer profundamente a Deus para chegar nesse nível aqui. Depois, eu quero que eles deem frutos, para que eles sejam úteis para o reino. Mas como? Como é que eles vão ser? O que eles precisam para subir o nível de vida cristã? Para não ser só o que qualquer um outro lá fora é, ou para não ser só um frequentador de auditório cristão. O que eles precisam para ser cristão que eu gostaria que eles fossem? Paulo ora, versículo 11, ele diz assim: Deus, eu estou orando para que a força do teu poder esteja sobre eles. Amém? Você não entendeu? Se você não entendeu, eu vou traduzir de um jeito que você consegue entender. Deus, eu queria que eles fossem cristãos poderosos. Mais poderosos do que a Liga da Justiça. Mais poderosos do que os ídolos deles. Mais poderosos
do que os heróis que eles sustentam e acham que fazem alguma coisa, mais poderosos do que a droga que este mundo está se enchendo para suportar essa vida. Eu quero que eles sejam cristãos cheios de poder, cheios de poder, cheios de poder do Espírito Santo. Não é qualquer coisa. Eu gostaria, Deus, que esses cristãos não fossem apenas frequentadores de igreja. Eu gostaria que eles não fossem apenas leitores de Bíblia. Eu gostaria que eles fossem cristãos, não apenas cantores de música gospel. Eu gostaria que eles fossem cristãos cheios do poder de Deus. Para que quando saíssem do culto e chegassem em casa, ou visitassem um parente, o parente está doente, sem medo, sem pestanejar, eles dissessem: vem cá, porque eu vou orar e Deus vai curar. Para que quando eles soubessem de uma notícia ruim, quando alguém está desesperado, angustiado, ele possa dizer: vem aqui, porque eu sou cristão, sou servo de Deus, e eu vou orar por você. E o poder do inimigo vai ser expulso da sua vida. E o poder dessa droga você vai ser liberto dela. Não, eu não preciso encaminhar para outras tantas coisas. Eu posso orar, porque eu sou cheio do poder de Deus. Paulo não está orando para os pastores da igreja. Paulo não está orando para os missionários da igreja. Paulo está orando para a igreja. Para qualquer cristão de verdade. Não só para cristão nominal. Não só para cristão teórico. Paulo está dizendo: eu gostaria que eles descobrissem, primeiro, que eles fossem cheios de conhecimento, ou seja, que eles descobrissem como o Senhor é grande. Se eles descobrissem como o Senhor é maravilhoso, se eles descobrissem como dar frutos para o Senhor é a coisa melhor que vai acontecer nas vidas deles, eles vão ser cheios de poder. Porque eles foram perdoados pelo sangue do Cordeiro. Eles foram purificados. Não, eu sei. Ah, pastor, mas eu tenho pecado. Ah, pastor, mas eu sei. Você é humano, eu também sou. E essa é a desculpa que a gente vive dando. Ah, eu devia ser melhor, eu devia ser... É verdade, devia mesmo. Devia mesmo. Você devia ser melhor do que é. Eu também. Muito melhor. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu não estou dizendo que é para você ser cheio do teu poder. Eu estou dizendo para você ser cheio do poder de Deus. E é a oração de Paulo aqui. Paulo diz assim: Deus, eu quero que os cristãos dessa igreja sejam cheios de poder. Para eles não esperarem só pela oração do pastor, só pela oração do líder, só pela oração do missionário. Não, não. Qualquer cristão pode ser cheio do poder de Deus. Mas Deus, eles não estão enxergando isso. Eles não conseguem, inclusive, acreditar nisso, Deus. Eles não conseguem. É interessante, mais ainda, preste atenção no texto bíblico, que ser cheio do poder de Deus, eu acredito, vou dizer no final, não é só ser cheio para coisas extraordinárias. Acredito nisso, vou dizer daqui a pouco. Mas é também para coisas cotidianas. Olha lá, Paulo diz assim, versículo 11, olha lá: eu quero que eles sejam cheios do poder glorioso de Deus, a fim de que, ou seja, qual é a finalidade? Paulo está dizendo: para que eu quero que eles tenham o teu poder, Deus? A fim de que, ou seja, eu quero que eles sejam revestidos do teu poder, para quê? E Paulo dá pelo menos 4 coisinhas aqui. É simples. Primeiro, cadê aqui? A fim de que tenham perseverança. Não desistam fácil. Se eles forem cheios do teu poder, Deus, eles não vão desistir diante dos primeiros ataques de Satanás. Eles não vão desistir depois das primeiras frustrações do irmão em Cristo. Eles não vão desistir depois das primeiras fraquezas, depois da primeira decepção da célula, depois da primeira frustração com o pastor. Não, eles não vão desistir. Se eles forem cheios do teu poder, eles vão ser persistentes. Eles vão perseverar. Segundo, eles vão ser pacientes.
Eles não vão ser afoitos, ansiosos. Na minha hora, no meu tempo. É no teu tempo, Deus. É do teu jeito. Ser cheio do poder de Deus significa também ser cheio do caráter de Deus. É não ser desesperado, é ter esperança, paciência, temperança. Está aqui no texto bíblico, está logo depois. Paulo diz assim: eu quero que eles sejam cheios de poderes, a fim de que... Mas olha que bonito os dois últimos aqui. Paulo diz assim: para que também sejam cheios de alegria. De alegria. De alegria. Alegria. Uma alegria transbordante. Paulo fala sobre esse tema lá em Filipenses. Ele repete muito isso. Agora, quem é que está escrevendo? Paulo. De onde? Da prisão. Por quê? Porque foi injustiçado, ele está preso. E mesmo assim ele diz assim: eu sou alegre. Eu estou feliz porque Deus é mais na minha vida. Não é qualquer coisa, não é qualquer enfermidade, não é qualquer problema, não é qualquer prisão que tira a alegria que o poder do Espírito Santo coloca na minha vida. Tantos crentes cabisbaixos, decepcionados, angustiados, depressivos, porque não tem o poder do Espírito Santo. Não são cheios de alegria que vem de Deus. Parênteses, porque vai estar gravado depois. Não estou querendo dizer que depressão é só de não crente, o crente não fica depressivo. Não é isso. Não estou dizendo isso. Somos humanos e ficamos doentes. Mas eu estou dizendo e vou dizer uma coisa que é pesada. Mas essa aqui é a doutora que não vai me negar, porque ela já me disse também. Tem muito crente que não está depressivo, está oprimido. Tem falta de Deus na vida. E em vez de buscar Deus, busca remédio com a doutora. Porque quer se sentir melhor. Mas não busca Deus na vida. A gente fica doente, fica. E necessariamente não é pecado. Pode até ser, mas não é. Mas tem muito crente que vive oprimido, que vive cabisbaixo, que vive derrotado na vida. Por quê? Porque lhe falta poder espiritual. E falta Deus na vida. E falta buscar mais. E isso sim, eu afirmo, como pastor que sou. Paulo está orando: Deus enche eles de poder, porque assim eles vão ter perseverança, paciência, não vão ficar desesperados e vão ser cristãos alegres. Ainda que estejam sob perseguição, ainda que estejam sobre enfermidade, ainda que estejam sobre problemas e dificuldades, são pessoas e cristãos alegres. Não são masoquistas, não ficam felizes com problemas, mas ficam felizes apesar dos problemas. É a oração de Paulo. E aí nós cantamos aqui, a última afirmação dele aqui, né? 12, eu acho, no comecinho: e sempre deem graças ao Pai. A última coisa aqui: que eles sejam cheios do poder de Deus para serem agradecidos. 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 Que tenham gratidão. E gente que só murmura, só reclama da vida que tem, reclama da vida que não tem, só reclama da sua liderança, só reclama da sua igreja, só reclama da sua esposa, só reclama do seu pai, só reclama, não consegue agradecer por nada, nada, nada. Paulo diz lá em Tessalonicenses: em tudo dai graças, em tudo sejam agradecidos. E a ciência comprova que pessoas que são gratas, pessoas que agradecem pelo que têm, não reclamam pelo que não têm, pessoas que são gratas, são pessoas muito mais felizes na sua vida, muito menos doentes, muito menos doentes. Mas é interessante que Paulo está dizendo: eu estou pedindo poder do alto para que eles sejam agradecidos. É interessante que às vezes precisa de poder de Deus para isso. Por quê?
porque isso é uma hoste maligna. Nós vivemos num mundo de reclamação, de pedição, de murmuração. Nada tá bom, ninguém presta. Meu Pai do céu. E eu encerro. Paulo está dizendo isso, para você ser cheio do poder, para ser perseverante, paciente, para você ser alegre e grato. Mas eu quero encerrar juntando tudo. Ou melhor, não precisa nem juntar. Versículo seguinte, o último versículo que eu li, versículo 14, está dizendo, sabe por quê? Porque nós confiamos no que Jesus fez para nós. E o que ele fez? Ele nos transportou do poder das trevas para o reino da sua luz. O que Paulo está dizendo é assim: Deus, eu estou pedindo para esses cristãos meus aqui serem cheios do teu poder, para que eles lembrem que há um poder das trevas, que há um inimigo, há um Satanás, que diz o apóstolo Pedro, anda ao derredor dos filhos do Senhor, bramando a quem possa tragar. Tem reino das trevas, sim. Ou melhor, Paulo nem usa a palavra reino das trevas, diz assim, poder das trevas. As trevas têm poder. Pecado tem poder de aprisionar. Pecado tem poder, Satanás tem poder de lançar negatividade, maldade no coração dos cristãos. Tem sim. É por isso que Paulo está dizendo que o poder do alto possa os fazer lembrar que eles foram transportados do poder das trevas para o reino da maravilhosa luz do Senhor Jesus, para que eles brilhem. E eu encerro aqui dizendo isso, e agora presta atenção aqui que eu quero encerrar. Irmãos dessa igreja, está na hora de nós orarmos como o apóstolo Paulo. Deus, por favor, eu preciso enxergar mais o que é e quem é o Senhor. Eu preciso ter mais conhecimento do Senhor, porque eu desejo dar mais frutos. Eu desejo viver uma vida digna para a qual eu fui chamado. Eu não fui chamado para frequentar culto de igreja, eu fui chamado para ser cristão. E eu quero ser um cristão em todos os momentos da minha vida. E é verdade, Deus, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso do teu poder. Poder para ser perseverante, paciente, para ser mais alegre, para ser mais grato, mas eu preciso de poder para vencer o poder das trevas. E olha aqui, irmãos, líderes de células, eu vou dizer uma coisa muito direta para vocês. Sabe o que está faltando nas nossas células? Crentes que oram para vencer o poder das trevas. Sem nossas células, sem nossas reuniões, sem nossos cultos, podemos dizer assim, qual é o poder das trevas que está atrapalhando a sua vida, querido? Nós vamos orar e Deus vai desfazer. E o poder de Deus vai se manifestar aqui. O poder de Deus vai ser revelado aqui. E quando formos uma comunidade que sabe que Jesus veio para nos transportar, para que cada vez que um cristão cheio de poder ore e possa tirar pessoas do poder das trevas e levá-lo e transportá-lo para a maravilhosa luz do Senhor Jesus. Ser crentes extraordinários, porque ser pessoas normais não precisa de Jesus. Para ser igual a todo mundo, para reclamar dos problemas, das dificuldades, não precisa ser cristão. Para ser cristão, tem que crer no poder de Deus e fazer diferente. Baixa a tua cabeça, eu quero orar por você agora. Você entendeu essa mensagem, sim ou não? Você entendeu o que Paulo orou por você, sim ou não? Então eu quero orar agora por você. E eu vou ser muito direto, mas eu vou ser muito direto agora. E vou fazer a pergunta uma vez só. E vou orar por você.
está na hora de você ser um crente cheio de poder de Deus? Não está na hora de ser um crente cheio de poder espiritual? Que vence os seus próprios pecados, que vence a sua própria vida, e que através do poder de Deus da sua vida, há de transportar outros, enfermos, doentes, endemoniados, oprimidos, encarcerados por Satanás, que vão receber a sua oração cheia de poder, poder de Deus, e vão ser transformados. Não está na hora de você ser esse crente, não só um frequentador de igreja, não só um assistente que assiste culto? É tua hora ou não? Se for, eu vou orar por você agora. Eu queria que você, se você quer, pedir para Deus e experimentar este poder de Deus, sobrenatural de Deus, para andar em poder e manifestação, eu quero orar por você agora. Então fique em pé agora, onde você está. Eu não posso chamar você para vir para frente, para não termos aglomeração, mas eu posso pedir para Deus abençoar você onde você estiver, para Deus revelar os seus dons, para Deus manifestar a sua graça, para Deus distribuir poder espiritual na tua vida, seja ele o poder que Deus quiser, manifestar o dom espiritual que Deus quiser para você agora. E os irmãos vão interceder com as mãos erguidas agora por você. Agora, ergam suas mãos, irmãos intercessores, ergam suas mãos agora. Eu quero orar por esses irmãos que querem dizer: eu não quero mais ser um cristão normal, eu quero ser um cristão extraordinário, cheio de poder, com fé de verdade. Eu quero. Você quer mesmo? Deus pode fazer isso. Vamos orar agora? Vamos? Pai, em nome do Senhor Jesus, é na autoridade da Tua Palavra, é porque a Tua Palavra me dá autoridade, porque o Teu Espírito conduz o meu coração e diz: eu quero encher essas pessoas, esses cristãos, esses irmãos, com mais do que eles são, fazê-los ser mais do que são, e enchê-los de poder de verdade, poder do Espírito, para que falem a Tua verdade, para que vejam os Teus segredos, para que discernam os Teus segredos, para que consigam enxergar a Tua vontade, para que possam vencer os seus pecados, para que possam falar os Teus mistérios, na língua que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, para que possam estender as suas mãos e orar pelos enfermos e curá-los, não porque eles são poderosos, mas porque o Teu poder está manifestado na vida deles. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor assim manifeste a vida deles, em cada um desses irmãos agora, hoje, esta semana, que eles façam prova do Senhor, que digam: Deus, essa semana, eu quero ver o Teu poder se manifestar em minha vida, mas muito mais, através da minha vida. Eu quero ser cheio do Teu poder espiritual. Deus, eu creio nisso, e esses irmãos podem ser, precisam ser. Essa foi a oração do apóstolo Paulo, e ó Deus, essa é minha oração. Nos incomoda, para que não sejamos mais crentes fúteis, para que não sejamos mais crentes normais, mas queremos ser crentes extraordinários, cheios da Tua autoridade, do Teu poder, da Tua verdade, uma vontade imensa de viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Você crê nisso? Dá uma salva de palmas e diz: eu creio sim, eu creio. Pois eu vou dizer para você: eu creio. E se eu não crer, eu posso parar com tudo, porque eu creio que Deus é mais do que eu sou, mais do que você é,
e pode fazer você ser muito mais do que é, em nome de Jesus. É de uma igreja assim que precisamos, irmãos, de células cheias do poder, de cultos cheios de poder. Agora está difícil, que a gente não consegue aqui dizer assim, ó, vamos orar, vamos impor a mão, e a gente tem que ter alguns cuidados, mas você pode fazer isso com quem você conhece, na tua vida cotidiana. Você pode orar, seja pelo celular, pela internet, por gente que você conhece que está muito mal, está doente, está oprimida, você sabe que está em pecado. Peça a autoridade do poder de Deus e diga: Deus, eu tenho que falar, não por mim, mas pelo poder do teu Espírito. E vai dizer: irmão, fulano, você sabe, e eu estou dizendo do poder do Espírito Santo de Deus. Abandona o teu pecado, muda a tua vida e seja cheia de Deus. Você pode fazer isso, irmão. Você deve fazer isso. Amém. Eu gostaria de ter uma igreja cheia assim, de cristãos, como Paulo diz. Crentes que são mais do que normal, extraordinários. Que assim o sejamos, e vamos ser cheios da alegria do Senhor. Aleluia! Sim ou não? Você pode dar um glória a Deus mesmo sendo batista ou não? Então dá um glória a Deus mais avivado. Pode dar, dizendo: Deus se manifesta, Deus é mais, Deus é maravilhoso. Senta, eu vou orar para a sua semana agora e vou encerrar o culto. Nós estamos cheios, com bastante gente. Eu vou orar e vou encerrar o culto, tá bom? E aí quando eu encerrar, eu queria que você, de preferência, já pode até abrir mais as portas, né? E você já saísse. A gente tem que evitar aglomerações, não podemos ficar conversando, não podemos, para evitar qualquer problema, seja com a saúde, seja com as autoridades, e para não ter nenhuma razão de dar motivos para falar. Nós estamos cumprindo todas as medidas que nos foram solicitadas, e isso é bom. Estou com saudade enorme de ser, né, de ter aquela velha vida de abraçar, de beijar, mas ainda não pode. Mas eu quero pedir para Deus acompanhar você nessa semana. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, visita esses irmãos, faça com que a mensagem seja mais do que uma mensagem, seja viva e verdadeira. Faça-os provar isso essa semana, em nome de Jesus. E que teu amor maravilhoso e abundante, o amor de Deus, o nosso Pai, seja ministrado no coração de todos nós. Que a paz que excede todo o entendimento, mesmo no meio de tantos problemas, dificuldades, notícias ruins, mas essa paz abundante possa guardar os nossos corações, e que a consolação, mas também a capacitação do Espírito Santo de Deus. Como desejamos que o Espírito Santo de Deus seja visível na nossa vida essa semana. Deus, é isso que eu peço. Manifesta o teu Espírito em nós e através de nós essa semana, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, boa semana, vai na paz, um beijo, Deus te abençoe, muito obrigado por ter vindo, e que Deus te abençoe e use a tua vida, vai na paz.